E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Renan Levi da Costa. Tudo bem, Renan? Saudações aí, saudações, Felipe, tudo de bom para todos que estão acompanhando aí. Legal. Só um breve resumo da vida do Renan, que é uma vida super interessante. Mestre FIDE de xadrez, já foi campeão estadual catarinense, vice-campeão de jovens no brasileiro, nasceu em Manaus, foi para o Rio de Janeiro novinho, morou toda a adolescência dele e o resto da vida dele se passou em Santa Catarina, cidades como Blumenau, Jaraguá e Joinville. E o Renan, além de ser um forte jogador, é um excepcional treinador e eu acho que vai ser interessante tentar entender um pouquinho da sua vida. Eu acho que quem não é muito de Santa Catarina ou ali da região, talvez não conheça, porque eu mesmo fui procurar o Realmente. seu nome na feed e faz décadas que o rating feed não é movimentado, mas quem conhece sabe que tem xadrez e conteúdo. Mas vamos lá, pelo começo. Imagino que você aprendeu a jogar xadrez só no Rio, né? Então, quando é que foi essa primeira experiência aí? Então, eu estudava com 16 anos, mais ou menos de idade. Eu estudava no colégio Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, colégio público. E, pô, xadrez era uma coisa muito difícil de acesso na época. Se contar quase 40 anos atrás, não tinha internet, não tinha nada. Então, era muito raro você ver um xadrista, conhecer xadrez. E, por sorte, tinha o azar, né? Eu tinha um amigo meu chamado Rogério Guedes Alves, que sentava ao meu lado na carteira. E ele era um jogador federado, muito promissor, por sinal. E eu, curioso, como ele foi, acabou aquele sendo o principal amigo da escola, que a gente trocava ideia, tudo, ele se visitava. E eu fiquei curioso que ele me apresentasse o xadrez, então, que me levasse ao Clube Xadrez de Niterói na época. Mas foi o Clube de Xadrez na época, ficava assim, tipo, em frente às barcas. Ele estava num lugar muito isolado, muito feio, sabe? Num prédio onde se guardavam as moambas, que o pessoal vendia muito moamba na rua, Uhum. e era uma daquelas salas, então era uma sala provisória, um lugar muito ruim. Mas Mas nesse. Fala, pergunta. não, você já foi pro clube quase sem saber nada, assim. Você só tinha um amigo. Absolutamente nada. Só Uhum. você sabia por alto o movimento das peças, assim, que a gente acaba descobrindo, né, com o tempo. Uhum. Alguém fala, você vê alguém jogando, você observa, né? Mas era muito raro. Ele foi bem cru mesmo, bem capivarão de iniciante mesmo. E esse baque de do nada ver jogadores já federados, provavelmente alguns que jogavam muito bem, não assustou você? Não, o que aconteceu é o seguinte, né? O que era interessante no xadrez na época, para mim, o que realmente me encantou, é que eu tinha uma realidade. Você tem aquela convivência com jovens, adolescentes ali, né? E você entra no xadrez, onde basicamente eram todos adultos, pessoas com outras vivências, com outras histórias, muito bem interessantes, pessoas exóticas, Uhum. de adultos a velhos. E aquela convivência ali, poxa, é tipo um choque de realidade para você. Aquilo, poxa, né, é abrir a mente. Você conversa, é diferente você conversar com um adolescente jogando bola do que com um xadrista filosofando de política, da vida e aquelas coisas que envolvem o xadrez, né, o jogo do xadrez. E aquele foi, acho que foi a primeira coisa que me encantou muito no xadrez. Mesmo que o ambiente não favorecesse muito, Uhum. o clube de xadrez mudou depois de Niterói, foi para lugares muito melhores, né? Mas, poxa, eu conheci pessoas fascinantes. Alguns deles você conhece, como Zé Costa Fernandes Júnior, Milton Camura, Uhum. Haroldo Cunha, né? Tinha outras série de pessoas fantásticas. Aquela ala comunista lá, de estudantes, né? E, enfim, foi um mar de informação, um mar de maturidade, tipo que eu estou descobrindo o mundo das pessoas, né? Isso foi uma grande coisa que me atraiu no xadrez na época. Bom, com certeza é uma experiência, acho que sensacional. Mas e o xadrez em si? Porque às vezes, assim, eu vejo gente em clubes, ou via pelo menos, gente em clube que claramente até gostava de xadrez, nunca estudava, ia jogar, nunca brilhava muito, mas assim, gostava do ambiente, gosta de frequentar. Assim, você, obviamente, enquadra nesse fato de gostar. Mas você depois se tornou um bom jogador. Então, como é que foi esses passos para realmente evoluir, né? Então, como aquilo me atraiu muito, eu comecei a frequentar basicamente quase todo dia xadrez. E na época não tinha praticamente livro nenhum, acesso nenhum, não tinha professor, não tive a sorte de ter um grande mestre como você para
pô, né? Chega lá iniciante, vê você no clube, falando. Então, era uma coisa muito de autodidata. Então, o xadrez, é, uma qualidade que ele trabalha muito, ou a pessoa persevera e é autodidata, então esquece, né? E na minha época, mais do que nunca, precisava disso. Então, o que eu fui? Eu comecei a jogar, me encantar, a ler os livros, começar a tentar virar um jogador federado, e a empolgação era tão grande que foi muito frustrante, porque você já começa querendo achar que vai conquistar o mundo, jogar os torneios, e só toma chumbo, né? Não tem jeito. Capivara, pô, não sabe nada ainda. Não sabe nem dar mate com bispo e cavalo, vai querer, né? Dominar o mundo. Então é isso. Então, o primeiro ano foi terrível e encantador, porque foi quando eu comecei a ter liberdade de movimentar pelas cidades, né? Por exemplo, era uma odisseia ir para o xadrez. Eu pegava um ônibus de casa, ia até as barcas, andava até o clube, que quando ele foi para o canto do Rio, ficava mais ou menos 1 quilômetro de distância. Aí quando eu tinha que jogar o torneio do Rio de Janeiro, eu pegava as barcas, 1 hora de barcas ali, mas era um passeio legal. Depois pegava outro ônibus para ir para Hebraica, para o Tijuca, que era todo lugar. E aquele mundo era tipo uma liberdade, você crescendo como pessoa intelectualmente, descobrindo ideias. Mas o xadrez, sim, o jogo foi muito frustrante no começo, porque você vai perder, não tem como. E esses livros, quais que você... desses livros que você teve algum acesso, não tinha muitos, eu entendo, mas teve algum que você acha que te ajudou bastante? Na verdade, todos eram ruins que eu tinha no começo, né? Era bem de iniciante, abertura que até quinto, sexto lance, né? E aí apareceu um negócio que me ajudou muito, que o José Costa, na época, resolveu fazer livros de xadrez encapados e vender pelo Brasil. Né? E aí eu comecei a Zé, né? Ele liberou os livros para eu ler. Aí foi. Não, quando eu peguei a trilogia Jogue, Treine e Pense como grande maestro, eu me tranquei no quarto e passei o final de semana estudando os 3, assim, sem parar. Só saía para, né? Pô, tipo assim, finalmente uma coisa boa, palpável para estudar. Quando você começa a pegar o livro de estratégia como é que é? O mais famoso aí? Do Pacman? Pacman, isso, que da época era ótimo. Vai me lembrando dele. E aí, pô, você vê o que é isso, né? Isso é xadrez de verdade, né? E você vai começando a entender. E como minha fome era muita, em um ano foi de levar spunk, mas sem medo de ser feliz, né? Se varando feliz. E no ano seguinte eu já ganhei o estadual do Rio de Janeiro da minha categoria, né? Que tinha jogadores como Christian Totti, né, que era o meu grande amigo também na época, jogadores bons na época. Então aquilo ali, o progresso curto, pela intensidade que eu empreguei, foi né? Mas você se dedicou por completo, né, pelo que você está falando. Exatamente, o que eu podia jogar eu jogava, o que eu podia ler eu lia, mas faltou, claro, faltava muita coisa, como uma boa orientação técnica, né? Ou até você aproveitar melhor o conteúdo dos livros que você lia, né? Mas é mais na raça mesmo, foi mais na vontade do que no xadrez propriamente, né? Aquela gana de vencer que o jogador precisa ter para chegar também, não é só o conteúdo técnico. Sim, e você acha que essa primeira parte, porque você foi dos 16 até os 18 no Rio no xadrez, é isso? Intensamente, né? Mas você... E abriu-se muitas portas, né? Mas diga. Não, exatamente. Você já evoluiu bem, mas eu imagino que você teve mais evoluções até chegar na sua força. Isso então, quando eu ganhei o campeonato de jovens do Rio de Janeiro, que até o Odisseu Viana jogou, e ali eu comecei a entrar já pensando na faculdade, e aconteceu umas coisas interessantes. Porque quando eu ganhei aquele torneio de jovens, um amigo lá que eu conheci do xadrez me convidou para estudar na Cândido Mendes, com bolsa de estudo por causa do xadrez, né? Fazer faculdade de economia. Olha só, foram abrindo as portas. Por exemplo, o terceiro ano que eu fiz, do segundo grau, foi no Colégio Paladino Amaral, lá em Niterói, com bolsa de estudo por causa de xadrez. Então, quando eu fui começando a ganhar os torneios, o pessoal mesmo que, né, tipo uma linkagem física de amizade, hoje você linka tudo pela internet, mas na época era um conhecendo o outro conhecendo um. As pessoas iam te conhecer, pô, legal, você ganhou, quer estudar na minha escola? O cara gostava de xadrez. Te abriu várias portas. Mas aí você chegou a cursar a faculdade de economia? O que aconteceu? Eu fiz um semestre lá,
e na época eu tinha que servir, né? Aí eu fiz a prova do NPOR lá e fui chamado para servir no NPOR. Aí esse ano foi muito difícil pro xadrez, porque eu tive que parar com xadrez com 18 anos. Porque eu tive que parar até a econômica, porque eu não estava conseguindo. O NPOR em São Gonçalo, né, que é o curso de preparação de oficiais da reserva. Né? Era em São Gonçalo. E a faculdade no Cândido Mendes, ali no centro, ali depois das Barcas, no Rio. Então ficou praticamente impossível conciliar, porque no quartel eu tinha que estar às 5 horas da manhã, já levantando. E a faculdade era, né, era à noite ali, então já, pô, impossível, né? Sim, sim. Né? E aí eu parei a faculdade ali, larguei. Eu fiz o curso NPOR, né, na boa, e tive que parar no xadrez. Mas aconteciam umas coisas curiosas no NPOR, porque o pessoal acaba descobrindo, não sei como, né, que você jogava xadrez. Então tinha a Olimpíada do Exército, né? A Olimpíada do Exército, e tinha várias modalidades. Aí o capitão olhou assim pra mim e falou: ó, cara, pô, eu sei que você não quer jogar bola, eu sei que você não quer, você não vai ganhar nas provas de atletismo. Cara, como só sobrou você mesmo, vou te botar na prova de orientação e eu vou tentar também colocar que aprove xadrez, né? Pô, mas eu falei, quem mais joga além de você aqui da turma? Eu falei, só eu, o resto tu nem sabe mexer as peças, né? Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o regulamento que um cara pode jogar sozinho contra 4. Vai lá, se você conseguir, eu dou conta dos 4. Tanto é que, até, lembrando aqui de uma história, quando eu estava na Cândido Mendes, aconteceu uma coisa parecida, né? Porque a gente ia fazer amistoso representando a faculdade, campeonato, e uma vez a gente foi jogar na Escola Naval contra os aspirantes da Escola Naval. O pessoal lá tinha uma turminha de xadrez lá legal, pô, eu nem sabia que existia isso na Escola Naval. E aí o cara falou, olha, nós temos esse cara aqui para jogar, e os caras lá tinham 5, 6 mais ou menos jogando. Eu falei, não tem problema não, então faz o seguinte, eu jogo contra todo mundo aí. Pô, eu era o único federado ali, já sabia que, pô, se pra mim já era difícil aprender, imagina pra eles na época, né? Ninguém era federado, eu olhei esse, pô, ninguém, então faz o seguinte, eu jogo contra os 5 aí, eu represento a faculdade, aí ganhamos 5-0. Pô, que é muita diferença, né? Claro, federado que não é. Então era isso, só que esse regulamento no Exército não funcionou. Não colou. Não funcionou. Os cara desconfiaram, não, tá bom demais para ser verdade isso aqui, e não deixaram passar, né? Mas não funcionou por pouco, porque o comandante lá de Minas Gerais, da região, era enxadrista, cara. O coronel lá jogava xadrez. Lá do comandante. Ele, inclusive, quando eu fui lá fazer a Olimpíada de Orientação, ganhei até uma medalha de bronze. Orientação é o seguinte, os caras te largam no mato com o mapa e se vira. Tem que achar lá larga no meio do mato e se vira. Quem chegar primeiro lá no ponto lá que... É melhor a prova de xadrez mesmo. Então, o comandante, até que eu jogava xadrez, me chamou lá pra sala dele, né? No escritório dele, falou, joga aqui comigo pra ver se tu é bom. Eu jogava bem, né? Mas não era diferente, né? E aí ele queria que eu ficasse lá, né? Pô, um mês. Aí ele pediu até licença para o comandante, deixa esse aluno aqui um mês aqui, passar aqui, fazer um estágio de xadrez com a gente, levar lá para o Clube de Minas, fazer aqui um trabalho no quartel. Só que o comandante não deixou, não. Mas, então, teve xadrez também, mesmo que eu isolado ali, por causa das necessidades da vida, né? Não teve a evolução, não teve estudo, mas não, tinha... aí eu parei completamente, não tinha como, né? Era muita coisa. Foi até um bom de respiro, porque dos 16 aos 18 foi aquela intensidade assim, frenética, de livro, viagem, daquela boemia que envolve o xadrez quando você joga xadrez, né? Que mistura também, então, amizades, pessoas que você conhece fantásticas, de histórias fantásticas. Olha só, cara, eu conheci o Sadi Dumont, o Limpe, vários jogadores ali na flor da idade, imagina como os caras eram, né? Você não tem nem ideia, né? Porra, se já dão trabalho depois de velho, né? Então, só pessoas, Tom Rios, Gouveia, toda essa turma, Mascarenhas, Ricardo Terreira, conheci essa turma toda, né? Eu, o gurizão lá, um molecote metido a besta, né? Sabe aquele capivara quando chega piruando na sua partida ali? Né? Você dá aquela olhada ali, então, vou compreender, né? É mais ou menos isso. Então, eu tive, com essa intensidade toda,
que o xadrez era fascinante por isso, porque eu muito jovem descobri um novo mundo e atrelava essa vida boêmia também, inevitável, né? De varar a madrugada pingando, jogando... Que seduz o jovem, com certeza, né? Ah, sim, essa energia toda que... E aí eu dei o break e fiquei o ano inteiro parado, cara, um ano inteiro assim. Mas foi até bom para você recolocar a mente no lugar, né? Uhum. E aí aos 19 anos, depois desse um ano parado, eu voltei a jogar. Né? Com boa intensidade também. E aos 19 eu tinha que decidir se continuava o curso de oficial da reserva para tentar conseguir a vaga de segundo tenente lá. Dava um bom salário. Eu voltava para a faculdade com bolsa, com um bom salário ali de oficial da reserva, que você trabalha por um tempo, sabe? Uhum. Tipo assim, uns 4 a 6 anos de temporário, pô, tudo que todo mundo pensa, né? Eu garantir minha vida aqui. Aí não, eu optei novamente de voltar pro xadrez, larguei isso tudo e voltei pro xadrez depois aos 19, né? A saudade bateu, aquele torneio, clube, né? Aquela coisa. Foi quando eu recebi o convite da Regina Ribeiro, a linda Regina, para conhecer Blumenau, para ir para lá, passar um dia lá. Regina, que provavelmente você conheceu ainda no Rio, ou não? Eu conheci, na verdade, o torneio de Serra Negra. Ah, aqui em São Paulo? Sim, torneio, não sei se tem mais, mas na época tinha. Faz tempo que não tem. Histórias muito interessantes ali. Então, Serra Negra estava Cajal jogando com um carioca lá, que, pô, felizmente eu não sabia o nome. É uma história fascinante, porque o cara jogava jogando perfume assim na partida e abanando com lenço. Não tem condição de jogar. Muito curioso, porque o Cajal acho que tinha problemas com essa relação, algum tipo de problema com a água, não sei. Parece que a saúde dele é um médico sanitarista. É uma figura lendária do xadrez. Sim, né? sim. Cajalada, né? E eu tive a oportunidade de ver ele do lado, numa situação irônica. E vi muitas coisas. Uma coisa que eu me lembro bem dessa época, que teve umas cenas engraçadas, foi num torneio que tinha, torneio que acho que acabou, não sei porquê, mas foi um sucesso na época, era um torneio por equipes brasileiro. Uhum. E eu fui lá representando o Clube Xadrez de Niterói, foi em Curitiba. Né? E eu lá com o meu garotão, com meus 17, 18 anos, né? Eu tinha uns 17 anos para 18 já, antes de eu parar. Uhum. Foi quando eu ganhei do primeiro mestre internacional, que foi o Rubens Filgucci, né? Uhum. Só que eu, pô, naquela ansiedade de estar querendo, quase derrotando o mestre, eu fiz o lance em pé, né? Uhum. Como se estivesse dando simultâneo, né? Aí o Filgucci olhou assim com cara feia, assim, para mim, e eu, qual o problema? O que eu fiz de errado, né? Uhum. O pessoal do lado começou a rir, né? Aí fica, rapaz, falta de respeito jogar em pé, pô, foi mal, mas foi na emoção ali, né? Uhum. Fazer o lance que arremata, eu vou fazer sentado, rapaz, você tá louco? Mestre? Não controlou a emoção ali. Não. E teve outra cena também que eu lembrei agora do saudoso Rochinha, MI fortíssimo na época, né? Ele estava jogando uma partida contra acho que é o Arão Correia, né? O Arão com bicho e cavalo, né? Dando mate no rei do Rochinha, né? E eu acho que o Arão tinha uns 20 a 30 minutos de relógio e nada do mate chegar, né? O Rochinha achava o corredor pro rei fugir e a galera só rindo lá de... Tornou-se aquele rodinha encheu do lado da mesa, né? Zum pra cá, zum pra lá. Rochinha começou a ficar nervoso, que os comentaristas do lado de fora já dando lance. E o Aron todo vermelho porque não conseguia, o rei escapava heroicamente, né? Aí de repente o Totinho falou assim: pô, leva o rei pro canto oposto ao bispo, pô. Soltou pro Aron, né? Não aguentou. Aí o Rochinha levantou de punhos cerrados, correu atrás do Totinho, o Totinho zarpou assim. Eu falei, que isso? Ele voltou para a partida e o cara não conseguiu dar o mate, rapaz. Deve ter passado sem lance, né? Que ninguém contou, mas tava no pingão ali, né? A gente lembra de coisa, vai lembrando. Olha, teve outra. Vou contar mais uma parada de história. Vai lá, fica à vontade. Teve uma... Então, o Haroldo Cunha, a equipe era eu, o Haroldo Cunha, Zé Costa e Milton Namura, né? Só pessoas, assim, de estrela, né? Muito, assim, de privilégio conhecer eles, né? E eu tava lá, e o garotão, né? Claro, né? E o garotão, tudo financiado por eles, né? Que é o Durão, né? Claro, né? Eu tava de boa. Mas no xadrez, inclusive, é um paralelo aqui à história,
tinha muito disso na época, né? As pessoas que quando viam alguém empolgado, assim, jovem, durão, mas está lá no lar. Esse torneio de Serra Negra que eu falei para você, eu fui só com o dinheiro da passagem de ida, não tinha mais nada. Caramba. Peguei lá sexta-noite, torneio começando, e aí tu, pô, fica clandestino num quarto lá de alguém, o cara, vou pagar teu almoço, gostei. Pô, aí você vai, né? Você se virar. Ainda ganhava um troquinho indo embora ali no torneio, né? Eu tava feliz. Então, voltando aí a história ali do Haroldo ali jogando contra um mestre uruguaio, enfim. E eu olhando, pô, linha pura na posição, né? O Haroldo. Aí ele faz o lance, levanta e chega pra mim e fala: tô ganho, tô ganho, tô ganho. E sai correndo assim, sai andando pra fora do salão, foi embora. Foi caminhar 20, 30 minutos. E eu olhando a partida, falei: o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo aqui? Opa, tá mal, né? Aí de repente o Haroldo volta, o cara faz o lance e ele abandona na mesma hora. O cara não tinha. Bom, ninguém tinha visto, pelo visto. Não. Aí o Haroldo abandonou. Eu falei, o Haroldo olhou assim, putz, né? Falou assim, pô, e agora? Aí eu falei, gol! Gol contra! Não colou o Sarri cantando vitória, é isso? Não, ele saiu, gol, tô ganho, gol. Enfim, porra. Gol contra, né? Aí a gente E assim ia, né? Aí quando eu voltei, eu recebi o convite e vim para Santa Catarina. E quando eu vim para Santa Catarina, cara, poxa, um lugar assim muito bonito, pessoas que receberam bem, então eu me encantei com aquilo tudo e acabei ficando, né? Acabei ficando em Santa Catarina. E aí você veio já veio para dar aula de xadrez, assim? Não, nem se pensava nisso. É porque é o seguinte, lá a fundação tinha sempre as fundações lá aqui do Sul, elas sempre têm aquela coisa do xadrez dos jogos abertos, aquela coisa culturalmente forte, essa Olimpíada, e muito boa ao mesmo tempo para o esporte de maneira geral, não só para o xadrez, né? Uhum. Então eles queriam um cara só para jogar. Eles não estavam interessados se o cara fazia da vida. Desde que jogasse lá, fosse bem, ganhasse uma medalha, né? E aquele primeiro ano, em 86, acho que em Criciúma, a gente teve sorte de ter sido campeão. E com isso, eles, pô, não, fica aí, vamos... Né? Ganhamos os Jogos de Alberto de 86. Não, é por aí mais ou menos. Né? 86, 87. Agora aqui eu tenho que... E aí, fica aí. E eles pagavam, davam alojamento, davam almoço, café da manhã, janta, pagavam e alojava para você ficar lá morando na cidade. E jogar os Jogos Abertos e jogar representando a cidade. Só competição. Aí eu falei, pô, eu que sempre vivi na dureza assim, falei, essa mamata eu vou ficar, bicho, né? Eu vou aproveitar e jogar. E aí eu vivi. Aí eu tinha o que precisava para viver aquela vida que eu já vivia, mas mais folgadamente por um tempo. Né? Só que esse processo ele se transformou. Né? E foi para um lado bom. E eu percebi essa mudança. O que ocorre? Que com o desenvolvimento do esporte do xadrez em Santa Catarina, ele começou a entrar muito forte nas escolas, com a criação do OLESC, joguinhos, Olimpíadas Estudantis, o xadrez de iniciação escolar, de base. Ele começou a criar um novo rumo nessa mentalidade. Né? E eu comecei a perceber aquilo, opa, os Jogos Abertos deixou de ser a vitrine, a menina do dourada, né? E eu percebi, e ali eu comecei a ter que entender que eu tinha que me adaptar à nova realidade. Né? E isso eu acho que é uma coisa que eu percebi que era legal em mim, que eu me adaptava fácil às mudanças radicais da vida, né? Do nada jogar xadrez, do nada parar tudo e ir pro exército, do nada voltar a jogar xadrez. Isso é uma coisa que eu comecei a perceber isso. Então ali abriu-se um novo, que eu percebi, abriu-se um novo nicho, né, de trabalho que só tinha que crescer, porque envolvia comunidade, envolvia educação, envolvia esporte. E eu comecei a entender também que as coisas estavam se dificultando desde aquela época para jogador que só pensava em trabalhar o jogo. Né? Isso talvez você veja claramente com você mesmo. Você talvez tenha percebido esses períodos de oscilação, onde você já teve um momento que, como jogador, foi muito bem valorizado. E esse período vai se desgastando. No entanto, proporcionalmente inverso,
o trabalho de xadrez na comunidade, na escola, na formação do atleta começou a criar muito e cria e está muito forte aqui, né, hoje, né? Mas na época que era aquela mudança de mentalidade, que eu acho que foi positiva por esse lado, porque o xadrez se expandiu para as crianças, né? Isso é final dos anos 80, você está falando, basicamente. Isso, já entrando na década de 90. Lá para 93, 94, que começou isso lá em Santa Catarina muito forte. A Regina, por exemplo, já dava aula de escola. Eu falei, e eu não tinha percebido isso porque eu tinha a energia da juventude, a boemia que eu precisava e o penteado para querer jogar xadrez. Né? Até perceber a mudança. Então, mas ali eu comecei a entender que esse ciclo ia mudar. Que se eu não mudasse de mentalidade, eu ia ficar, né, ou escolhia virar um mestre, né, ou escolhia trabalhar o xadrez individualmente, ou escolher esse novo caminho que se abriu, que era muito promissor, né? Uma porta aberta com muitas oportunidades. O que ocorreu é o seguinte, né? O que você faz o balanço disso aí é que o xadrez, como competição, é uma coisa que te exige muito. Tempo, energia, espaço, vontade, saúde. É complexo ser um jogador de xadrez, né? É difícil você criar outros vínculos, até familiares, para um jogador que vive na essência o xadrez, né? E era um preço, né? Um preço que eu tinha que pagar. Eu pensei, poxa, se eu for para essa área, eu tenho que viver muito para mim, gastar muito tempo para mim jogando xadrez, né? Para tentar conseguir realmente chegar onde você almeja, ou pelo menos a um título de MI, né? E ali foi que eu ponderei e falei, não, eu acho que eu vou trilhar esse novo caminho, porque ali eu percebi que tinha algumas vantagens também. Por exemplo, você programa mais seu horário, você não precisa se integrar 100% integral ao xadrez, né? Para chegar à maestria, como talvez você já deve ter experimentado isso na pele, né? Sim, sim. O quanto você se entrega pessoalmente para virar um mestre, né? Normalmente é bastante, é um investimento alto de si mesmo. E ali eu vi que eu podia não só como fazer uma troca justa, né? Pelo que eu ganhei, oferecer para a comunidade também, né? Eu demorei até a agir quando os processos já tinham iniciado, tá? E aí eu vi que era um novo recomeço para o xadrez, onde eu podia também dar uma contribuição, até mais, né, do que eu como jogador, ajudando alguns jovens. Mas esse processo inicial também foi difícil, igual como iniciar a jogar xadrez. Sem nada, sem alguém para te orientar. São ações empíricas, você escolhe, vou fazer assim, se der certo deu, se não der muda. Então a gente comete muitos erros pelo caminho, mas vai melhorando com a experiência, né? Com o feedback das coisas. Do mesmo jeito que não tinham livros, muitos bons livros quando você estava começando, não tinha nenhum livro explicando como é que você devia explicar. Exatamente. Nem de que forma, quais são as... Então hoje mas aí você vai estudando. Na época eu entrei na educação física, eu fiz uns 3, 4 semestres de curso de educação física, né? Mas eu aproveitava mais os leitores da educação, né? Do curso de educação, e eu peguei um gancho muito legal do Carl Rogers, um pensador americano do século passado, que trabalhava sobre métodos de aprendizagem. E eu vi a teoria da aprendizagem significativa, que é muito legal isso, né? E a partir dali, você já é um ponto de partida de entender como é que você deve trabalhar a coisa, né? Aprende-se com observação, prática e leitura. Aprendizagem significativa é algo que tem que alterar a sua vida. Você tem que, como foi com a gente quando escolheu o xadrez, é significativo porque mudou a sua vida, entendeu? Sem dúvida. Você passa, e aquilo é uma forma de aprendizagem muito forte. E foi dessa forma que eu aprendi, porque foi significativo para mim. E então, a partir de então, assim, a partir de então, nessa época você, exatamente talvez por ter essa característica de ser bastante flexível com relação às mudanças, você já falou, não, beleza, eu vou jogar xadrez de vez em quando, vou jogar meu jasquezinho, mas agora eu sou um professor de xadrez, é isso? Exatamente, foi mais ou menos essa decisão, porque é o seguinte, né? Porque eu sentia, eu como jogador, eu tenho tempo de energia, né? A gente sabe que tem um tempo de energia para aproveitar isso. Eu tenho um tempo humano, físico mesmo, né? Temporal, para aproveitar isso. E aquele bonde estava andando da educação.
né? E eu ou embarco no bonde ou deixo ele passar e pego mais tarde, mas aí também pode ser tarde. Mas eu aproveitei aquele final de que ainda se valorizava muito o jogador de JASC e também passou a valorizar o professor de xadrez. Então por isso que eu foquei nos dois, no JASC, por isso que eu não saí, parei de jogar torneio. Em 2003 foi o último praticamente que eu joguei, né, que foi o fim do ciclo de jogador para realmente embarcar de vez na formação de professor e jogador de JASC, né? E ali investir meu potencial nesse que está muito grande. Hoje o professor de xadrez hoje vive melhor do que o jogador de xadrez aqui em Santa Catarina, né? Esse bonde realmente eu não fiz a leitura, eu fiz a leitura certa, acredito, né? E como eu falei, eu pessoalmente eu acredito que podia contribuir muito mais como professor, é claro, melhorando, evoluindo, do que como propriamente jogador. Foi por isso que eu optei por estar assim, né? E não adianta você querer hora ser jogador e hora ser professor, não vai fazer bem as duas coisas. Eu pensava assim, pelo menos, e acredito que nesse ponto eu não tenho errado, né? Mas eu, como professor, acho que eu pude evoluir e aprender muito, né? Cometendo muitos erros, é claro, né? De atitudes, de forma de ensinar. Mas é uma escola, né? Hoje eu entendo mais pela prática, aquela coisa, né? Continuo sem professor, né? Socorro, um professor na minha vida para alguma coisa. Agora, acho que é legal falar exatamente dessa sua, não sei se a palavra é essa, mas sua carreira como professor, porque aí você explica um pouco melhor. Porque eu sei de que você já deu aula para alguns jogadores muito fortes, mas assim, você dava aula para iniciantes, você já pegava alguns jovens mais ambiciosos, com ideia de ir para o JASC, aí tem joguinhos, Olesk. Como é que foi? Fala um pouquinho dessa sua carreira como professor. Então, nessa parte de você de selecionar, na verdade, o xadrez também abre portas não só para você ensinar um jogador promissor, né? Porque você é procurado para isso. Eu dei aula para bastante gente que viria virar jogador federado, né? Mas também tinha aquele cara que, mas muito aluno mesmo, que os pais traziam porque tinha um problema de hiperatividade, déficit de atenção, enfim. Eu virei tipo um auxiliar de tratamento psicológico para muitas crianças que vinham atrás dessa trabalhar autoestima, enfim. Eu recebi muitos alunos problemáticos. Então a gama era bem diferente. Tinha parte também para os jogadores, né, que a gente separava o horário para treinar, e tinha parte lá que vinha quem quiser, se só para conversamos, que só para aprender o movimento das peças, aprendemos, né? Poxa, eu preciso melhorar minha estima, eu preciso melhorar minha concentração, eu tenho isso, porque na época não era tão claro essa coisa do déficit de atenção, né, que hoje o pessoal trata né, com mais clareza, hiperatividade, problema de estima, enfim. E isso eu ajudei muita gente, eu acho que é bom o xadrez também. Então isso já me deixava satisfeito, saber que ele não vai virar um jogador, né? Mas que você ajudou de alguma forma o processo de desenvolvimento dessa criança, né? E como jogador, na verdade, quando eu pegava um garoto que a capivara, como eu fui, então eu me identificava muito nisso, ávido para conhecimento, ávido para virar um jogador, o que eu queria ali e me satisfazia com ele é quando ele chegava a um determinado nível, né? Você chegar a 1.700 a gente conversa, né? Assim, botava meta. Enquanto isso vai capivara, né? Então a gente botava metas, trabalhava, e quando ele alcançava aquela alegria de alcançar o 1.700, né? Vem tirar onda aqui comigo. Eu falei, essa alegria eu compartilhava também, né? Sinal de que, poxa, eu contribuí, eu fiz ele realizar um pequeno passo na vida dele que ele tinha como desejo. E assim vai, né? Agora vamos chegar a 1.900, aí depois a gente conversa, até lá não tem papo. E assim vai, né? E muito jogador que não ia ser enxadrista, né? Muitos deles que queriam jogar xadrez não iam ser enxadristas por causa dessa condição, a estrutura familiar que já encaminhava, sabia que ele ia fazer a faculdade, sabia que ele ia seguir a vida dele, né? E foram muitos assim que hoje são jogadores fortes, que entendem de xadrez, que é legal, né? Você fazer o cara que entende de xadrez, que discute xadrez, que admira o xadrez e que tem sua vida, tem um monte de jogador forte assim. E é claro, uns se destacaram, né? No caso, eu tive o prazer de treinar o FIA há 3 anos, como você já falou, né? E ele já veio pronto, ele tinha todas as qualidades né, mentais,
cognitivas para ser um forte jogador, né? E, claro, tem seus defeitos, que até tem hoje, mas ali, no caso, trabalhar as qualidades que ele tinha, que não são excepcionais, que valia mais a pena do que corrigir propriamente os defeitos, né? Isso é interessante. Enfim, Isso é interessante. Às vezes você acha que é mais fácil focar no que o aluno é bom para talvez motivar mais do que ficar trabalhando uma coisa que ele vai achar enfadonho. Isso é interessante. Exatamente, porque ele tem um defeito. Então, digamos, o Fia tem um defeito do posicional, né? Claro. Mas ele tinha uma capacidade de dinâmica, de mudar o caráter da posição muito forte, jogativo. Então, eu não tenho que trabalhar isso com... Né? Nunca para de fazer cálculo e vamos para estratégia, estrutura de peões, melhorar as peças, passo a passo. Não dessa forma, né? E com ele foi fazer com que ele elevasse a capacidade dele principal máxima. E também dar o conteúdo, é óbvio, né? Você não deixa de dar o conteúdo que ele... Mas não perder fazer o prazer dele pelo xadrez, né? Que ele mais gostava de fazer, né? O Fia tem uma história muito interessante, né? Ele precisava de muito estímulo, né? Se ele não tivesse afim, ele, não estava nem aí, né? Se perdia, ganhava, nem queria, né? Mas quando ele tá com vontade, sai de baixo, cara. Né? Quando ele quer, ele sai de baixo. Vem bomba, né? O cara que segura do outro lado. E quando ele foi fazer o match temático, um treinamento para ele, né? Para o Mundial Sub-10, né? Que a Leica queria muito que ele fosse bem, né? Todo mundo queria, né? Mas bastava estimular ele a querer isso também, né? Pô, eu peguei o Ricardo Benares, na época, morava lá também, em Jaraguá do Sul. Mestre Físico, já foi campeão pan-americano. De 2000 de rede, fortíssimo. Benares, que largou o xadrez, uma grande figura. E ele falou, Fia, eu vou fazer o seguinte, vamos imitar aqui, porque eu li lá no livro do Tal, que ele escreveu, no match dele com o Botvinnik, eu captava muita forma de treino assim, como é que eu vou treinar o cara para fazer ele bem no Mundial, assim, o que a gente pode fazer de interessante? Eu li lá o Tal comentando no match que ele ia jogar com o Botvinnik, que no treinamento temático dele, em determinadas posições, ele estudou essa posição que caiu no Mundial, né? Eu falei, safado, faz treinamento temático, né? Eu peguei essa ideia, Fia, vamos fazer um treinamento temático com você com o Benares, né? E o Fia, teoricamente, o Benares é muito favorito, né? E aí a gente fez o match, só que os 3 primeiras partidas, tipo 2, 3, Benares meteu 3-0 assim, mas não fia nem aí, né? Aí eu falei, Benares, tem que fustigar o garoto tá nem aí pra você. Aí o Benares começou a cantar musiquinha, sacanear ele, Japangarés, muito fraquito, cantava lá chamava ele de Japangaré, né? Você veja só você, né? E ele começou a ficar nervoso com aquilo. Eu falei, agora, conseguimos fustigar a onça com vara curta. E era um match temático, cada um escolhia uma posição, o Fia escolheu a Siciliana Line, e de branca, então só jogava aquilo, né? Então tinha que jogar, melhorar a posição para a partida seguinte, né? E depois do match, o Fia virou o match, né? Para 12, sei lá, ganhou o match apertado, mas virou a diferença. Então, ele precisava disso, né? A gente entendeu que ele precisava, a onça precisava largar de beber água, né? Cutucar ela com vara curta. Então, e ele foi, então, nesse ritmo, fora os exercícios, né? Que a gente priorizava mais para ele, exercício de dominação, porque esses exercícios elementares, isso aí não sei, eu acho que o cara fica meio mecânico ali, ele precisava ver algo mais da dinâmica, da geometria das peças. Então, os exercícios pesados que ele gostou, poxa, até me admirei que ele gostou daquilo, então vamos embora. Então, dominação e match temático, é pau ali para pegar ritmo, intensidade, gana, chegar lá como onça, né? Ele só não ganhou aquele Mundial porque eu acho que ele não acreditou que pudesse ganhar. Assim, vale registrar que ele foi vice, ele foi em segundo porque empatou com o russo lá, é russo, né? Já viu, né? Mas estava ganho na partida, estava ganho completamente. Né? Mas aí, então, essa foi uma história curiosa, né? De treinamento para jogador de elite, né? Porque é o seguinte, você, por exemplo, para treinar alguém forte, você não precisa necessariamente ser mais forte que ele, senão a Nandi não tinha equipe, Calça não tinha equipe, Kasparov não tinha equipe de analista para eles, né? Trabalhasse com ele. Mas você precisa encontrar uma forma com que ele não só estimule, como ele tem um conteúdo para trabalhar, para desenvolver a sua, né? Por exemplo, você, o que você precisa fazer para desenvolver a sua habilidade, para você desenvolver
deixar seu jogo mais consistente, tanto potencializar suas qualidades como minimizar suas falhas, né? Uhum. Isso dá para fazer tranquilamente, né? Mas como diz, a pessoa tem que estar envolvida naquilo. Então, um jogador forte é muito isso. Quando você pega uma criança, assim, tipo, eu sei mexer as peças, sou o melhor da escola, eu quero ser jogador federado, chegar tanto, rate fim, sei lá. Então, você tem que entender que não existe uma fórmula pronta. Você faz isso, uma apostila vendida para sexo aí que você vai chegar lá. Não tem. Você tem que basicamente entender que nível ele está, o que ele precisa fazer, como fazer e que caminhada seguir, né? Como, quando, até onde, por quê? Você conseguir que ele responda a isso, ele está no caminho certo. Então, você fazer um trabalho específico que ele se estimule a desenvolver o xadrez, né? Essa adaptação ao aluno é que eu acho que funciona mais. Não existe uma fórmula pronta. Resolve tantos exercícios de nível 1, 2, depois vamos lá. Você, claro, você pode ter um cronograma para todos os temas, né? Uhum. Vamos trabalhar estratégia, vamos trabalhar tática, vamos trabalhar finais, vamos trabalhar abertura. Você tem que entender aí que entra o processo da educação. Quais são as qualidades mentais que você precisa trabalhar numa criança para desenvolver, né? Você tem isso claro para você, né? Uhum. Então, nem a criança tem, nem muitos professores têm, né? Então, poxa, tem concentração? Tem que trabalhar concentração, mas como? Tem que trabalhar criatividade? Tem. Tem criatividade? Existe isso? Existe, claro. Você tem como trabalhar criatividade? Tem. Você tem como trabalhar organização de análise? Claro. Como isso? Não é. Como é a sua análise? Ela é organizada? Ela te deixa satisfeita? Ou você perde muito tempo, analisa errado da sua forma? Não significa que você tem... Existe um método aí, mas não significa que esse método encaixa você. Então, como é que funciona uma organização de análise para você aqui? É uma qualidade mental organizar, né? Uhum. Sim. Organização mental. Como é que está a sua memória fotográfica? Quanto você consegue de memorizar as posições que estuda? Eu, por exemplo, muitas coisas a gente está reestudando, porque senão... Esquece. Vai esquecer, né? Quantas variantes você estudou e tem que passar tudo de novo como se nada tivesse feito, né? É verdade. Talvez não, porque agora você adquiriu experiência, né? Suas sinapses neurais ali já guardaram bastante coisa. Mas isso você tem que desenvolver. Então, essas qualidades todas têm que ser trabalhadas de acordo com a individualidade do aluno. Isso é interessante, porque ou seja, o professor não só tem que ter a habilidade de ler, vamos dizer assim, bem o aluno para saber o que ele precisa, mas às vezes o saber como trabalhar o que ele precisa exige uma criatividade do próprio professor, às vezes, né? Existe a criatividade do professor e exige que o professor seja uma porta para que ele entenda o que o garoto tem dentro de si, o que ele possa trabalhar, que eu acho que é o mais legal disso aí. A partir do momento que você forma um autodidata, mas com excelência de conhecimento, com excelência de forma, com excelência de conteúdo, então você tem que fazer o garoto calcular mais, tá? Então, de que forma você vai trabalhar isso que deixa ele dinâmico, que deixa ele interessado e que ele tem um percurso? Eu tenho que resolver tantos exercícios assim, nesse nível, dessa forma. Não é simplesmente você pode montar o tabuleiro ali, resolva, né? como a gente faz na maioria, né? Uhum. Mas tem outras formas, né? Por exemplo, eu sei que o cara precisa trabalhar concentração, memória fotográfica e exercício de cálculo. Qual é o exercício que eu adapto para esse tipo de qualidade mental? Eu sei que o cara tem um determinado nível, então eu vou montar um exercício de nível fácil, às cegas, né? E eu canto as posições, ele vai ter que resolver. Então, só nisso eu já trabalho concentração, memória fotográfica e o tema, propriamente, né? Uhum. Uma forma, por exemplo, né? Para você entender as habilidades mentais que pode desenvolver. Poxa, como eu trabalho criatividade, né? Para uma criança. Aí você tem que definir o que é criatividade para a criança. Ele tem que entender, como é que eu vou desenvolver meu xadrez criativo? A criatividade, para você definir, você tem que ser criativo em si para definir criatividade, né? Então, o criativo a gente chama, eu falei, defina como você quiser. Eu falo, o criativo é o louco. Só os loucos veem coisa que o comum não vê. Uhum. São chamados criativos por causa disso. Então veja coisas diferentes, aprenda a ver coisas diferentes aí na posição, né? O que você vê diferente que a gente trata
O comum, o comum que é ameaça direta, seleção de lances, come aqui, come ali, mas veja inversamente, né? Uhum. Veja, enfim, dá para trabalhar também. Então, o importante é você conhecer esses aspectos cognitivos do desenvolvimento do jogador e fazer com que ele entenda cada aspecto e fazer com que ele também absorve uma forma de trabalhar cada tema no xadrez, né? Porque finais, você vai trabalhar finais. Pô, mas tem os finais teóricos, tem os finais estratégicos, tem os finais de dominação, tem os finais táticos, né? Uhum. Então, você tem que trabalhar essas formas, né? Não é simplesmente trabalhar final. Você definir os temas de finais e vai trabalhar cada um separadamente de forma que se adeque a não só a força, como a disposição dele estudar. E assim vai, né? Mas o mais importante é você fazer com que o aluno entenda aonde ele está e o caminho que ele vai seguir, né? Se ele tem isso, ele vai embora. Mais ou menos, resumindo, né? Uhum. Isso é interessante, porque basicamente você imagina uma aula. É pouca gente que vai ter aula 4 horas por dia, todo dia. Só vai ter uma aula por semana, uma aula por semana, às vezes. Então, se o professor conseguir direcionar o que o aluno quer, é meio caminho andado, né? Exatamente. Ele tem que aprender ao caminho. Aí chega um momento que ele se torna independente, né? Você não precisa dar mais conteúdo. Você só pergunta para ele onde você está, como é que está, Uhum. né? Por que você está até aí, porque não foi mais, né? Interessante. Precisa para você se estimular a fazer o que falta dessa área, aí, desse tema que a gente programou para fazer, né? Esse tema de maneira de pensar treinos é algo super interessante, porque basicamente é um dos jeitos que o professor tem de tentar ser criativo e fazer coisas diferentes. Então, imagino que seja uma das partes que você goste, né, dessa vida. Não, justamente, mas é coisa que você cria, você inventa, os próprios alunos propõem atividades, você vai aderindo, coisas boas, né, que podem ser usadas, né, de formas diferentes, que fogem do padrão. Sem dúvida. Às vezes você faz atividades dinâmicas em grupo, né, torneiozinho de exercícios às cegas, com cada um, por exemplo, a gente costumava fazer. Cada um tem 5 minutos no relógio, cada valendo prêmio, né? Sempre tem que valer uma balinha, um picolé. Disso. Não adianta. Se fizer por amor, esquece. Então, cada acerto diminui 1 minuto no relógio, então no final o cara tinha que acertar em 1 minuto. Então quem chegasse primeiro ao 0 ganhava. Então, porque tem que ter disputa, né? Então você dava o tema, trabalhava as habilidades mentais, trabalhava o tema e dava uma dinâmica que todos se divertiam. Então a gente inventava, até inventa até hoje, né? Algumas coisas assim, né? Uhum. Bacana. Agora só, antes de terminar, eu queria falar, eu já fiz essa pergunta para você antes, né? Mas eu queria que você passe para você escolher um momento, uma partida, um lance da sua vida. Como você já me falou que, aliás, para quem faz quase 20 anos que só joga JASC, a maioria das partidas que você jogou não estão nem registradas, né? Mas vamos falar um pouco de uma outra que você tem boa memória, que você se orgulha por alguma razão. Então, normalmente a gente elege uma partida aquela que você sacrificou mais, achou que foi lindo, cheio de, né? Mas eu percebi que às vezes isso meio engana, porque não adianta você jogar uma partida que sacrificou mais, fez o Deus e o Diabo na partida, e seu adversário ajudou também, né? Uhum. Então isso, se o cara tivesse jogado um pouquinho melhor, você não fazia nada daquilo que fez, né? Sim. Então acho que a melhor partida é aquela quando você joga com um jogador forte, por exemplo, como você, e você consegue aproveitar as poucas chances que ele te dá, né? Porque para ganhar um jogador forte, você tem que, além de tentar errar o mínimo possível, aproveitar as pouquíssimas oportunidades, que nem um time pequeno, sabe? Uhum. E joga por uma bola, né? Faz o gol e se segura lá. Então, eu tive sorte algumas vezes nesse sentido. Por exemplo, mas por exemplo, eu larguei todos os medalhas, troféus, tudo de jazz, esses torneios assim, como eu larguei tudo. Porque como eu movimentava muito de uma cidade para outra, não tinha como carregar essas coisas, né? Elas pesam. Sim, sim. O passado pesa, né? E aí, então eu me desfiz de planilha, de troféu, desfiz de tudo, né? Porque... Então não tenho quase nenhuma partida guardada. Então se fala assim, vai ser só por resquício de memória.
Mas, por exemplo, uma partida que eu tive sorte de aproveitar contra o próprio FIA, quando ele tinha 2,640 no JASC ali em Chapecó, eu consegui ganhar dele. No final difícil, né? Eu aproveitei a chance, que foi o seguinte, ele estava uma posição difícil, equilibrada, ele fez aquele sacrifício costumeiro para tentar um ataque assim, dinâmico, né? E eu me segurei, aproveitei a vantagem do peãozinho, fui, né? E entrei no final difícil, né? Que ele tem muito recurso e consegui segurar, usando o tema dominação. Então, essa é uma partida boa, mas eu tenho que tentar vasculhar se realmente não tem. Então, essa partida em si, eu posso dizer que são melhores partidas porque nessa condição, você joga com um cara fortíssimo, que vai te dar raríssimas chances, e você consegue aproveitar essa oportunidade, né? Não, eu digo um erro bizarro, assim, que um grande mestre pode cometer, né? De largar uma peça, assim, toscamente, aí também não conta, né? Ganhei do cara, mas, pô, também não. Tem que ser uma coisa que, né, jogada mesmo, né? 1-0 contra o Barcelona vale mais do que 10-0 sobre o Ibiza, é mais ou menos isso que você está falando. Cara de 1.500, né? Exatamente. Aí, pô, quando você está dando 10-0, você sabe que quer dar olé, né? Fica lindo, né? Mas não, acho que não, né? Não, então não ligo muito para essas, não. Se eu fizesse isso no Grande Mestre, estava ótimo, mas não fiz, não. Claro. Não, acho que bacana. Se por acaso você achar essa planilha, a gente analisa aqui pro canal. Se não fica na ideia geral do que você quis passar. Eu tenho algumas testemunhas oculares só desse momento que estava em volta dentro da partida. Eu confesso que acho que você jogou aquele JASC, mas não... Pode ser. Eu já não lembro mais dos anos, mas é muito possível que eu tenha jogado. Meio dos anos 2000, provavelmente, né? Alguma coisa assim. Começo dos anos 2010. Mas, enfim, nossa memória já não é a mesma coisa. Mas o que eu queria... Bom, primeiro agradecer o seu tempo, né? E acho que é muito interessante ver a maneira como você pensa da sua vida e com relação aos seus alunos. Mas deixar aberto esse espaço final para, se você quiser falar mais alguma coisa, dar algum recado, enfim, fica à vontade, Renan. Eu acho que o que eu posso completar de hoje é que a gente está vivendo uma nova realidade devido à situação, né, mundial de pandemia, que o xadrez agora está na internet, né? Está muito forte na internet. Então tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que o xadrez nunca vai ser tão popular como vai ser nessa época, né? Porque a gente foi obrigado praticamente a migrar para a internet e muita gente, né, descobriu o xadrez, né, mais com seriado Netflix e tal, né, que ajudou. Então isso é o lado bom. O xadrez vai ser popularizado e muita gente vai conhecer o xadrez e tudo, né? Agora, o glamour de se jogar, aquela desconfiança por sair engine, não, isso é o lado ruim, né? Que a gente não perdeu um pouco disso. Mas a gente tem que ter paciência com esse pessoal que usa engine, né? É um preço a pagar, não tem jeito, né? Teve o caso, por exemplo, o pessoal massacrou o Felipe Neto porque usou o engine lá, tadinho, ele conseguiu ganhar uma partidinha usando engine, pô, deixa ele, né? É um cara que tem, sei lá quantos milhões de influenciadores, mas estava falando de xadrez, estava feliz falando de xadrez, então, esse é o lado bom, né? A gente tem que aproveitar mais o lado bom das coisas, só isso. Então, essa coisa, o lado ruim vai sempre ter em qualquer coisa que você faça, em qualquer ambiente que você tiver, sempre tem. A gente tem que aprender a lidar um pouco melhor com isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível e menos juízes dessa questão. Tem uma coisa boa da internet, vamos aproveitar ela. O xadrez, você está sendo visto pelos 4 cantos do mundo, entendeu? Seu canal, seu trabalho, você vai receber convite de jogar, talvez como nunca recebeu. Supondo que os torneios voltem, mas enfim, espero que voltem no futuro próximo. Então a gente espera que tudo se normalize, né? Sim. Todo mundo, né? Claro, né? Mas enquanto está assim, vamos aproveitar esse momento, o lado bom das coisas, né? Sim, se a gente vai pegar o lado ruim, a gente fica desesperado, não faz mais nada, né? É verdade. É só isso, vamos aproveitar o lado bom, essa é a mensagem final que a gente... Bom, muito obrigado, Renan, foi muito bacana, tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai gostar. E é isso, até a próxima, até mais, pessoal. Valeu, Felipe, tudo de bom pra você, sucesso. Rumo ao 2.600 aí. Vamos lá.